Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 134 da minha série José e seus irmãos, os ciclos de restauração de Yahvé. A Torá é uma narrativa amorosamente detalhada do nosso Abba Celestial sobre seu filho Yeshua. E claro, como mencionei no episódio 133, ela contém belos ciclos de restauração. E hoje focaremos nestes ciclos. O que você responderia se eu perguntasse quem na Torá tem a maior semelhança com Yeshua? Encontramos a resposta na designação de Yeshua como Ben Yosef. Seu pai terreno é José. E se voltarmos a José na Torá, nós encontraremos a resposta. Há uma longa lista de paralelos messiânicos entre José e Yeshua. Ambos são pastores. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Gênesis 37, 2. Yeshua lhes disse de novo: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. João 10, 14. Ambos são filhos amados de seu pai. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Gênesis 37, 3. Ambos são primogênitos. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele havia brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. 1 Crônicas 5:2. Colossenses 1:15 diz sobre Yeshua: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ambos são enviados pelo Pai. Então Israel perguntou a José: Não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Gênesis 37, 13. Portanto, Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3, 17. Ambos estão procurando os seus irmãos. Ele, José, respondeu: Procuro meus irmãos, indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Gênesis 37, 16. E a passagem paralela em Cânticos 1:7 diz: Diga-me você, a quem amo, aonde você vai levar o seu rebanho hoje? Ambos sofreram ataques. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. Gênesis 37, 18. Todos os dias, Yeshua ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Lucas 19:47. A roupa de ambos foram despojadas. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Gênesis 37, 23. Após haver crucificado Yeshua, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. João 19, 23. Ambos foram traídos, um por Judá, o outro em troca de moedas de pratas. Então sugeriu Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Gênesis 37, 26, 27. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Gênesis 37, 28. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Yeshua havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Mateus 27, 3. Existem muitos outros paralelos entre José e Yeshua. Com muito amor, nosso Pai Celestial retratou a vida de José em detalhes em relação à vida de Yeshua. Muito disso já foi realizado.
mas ainda existem alguns pontos messiânicos cruciais que veremos agora. E a partir desses momentos proféticos podemos entender o que está por vir. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Gênesis 42:6. José era quem vendia os mantimentos, os grãos, que alimentava todo o povo da terra, assim como Yeshua é o pão da vida. Diante disso, Yeshua ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. João 6:35. Os irmãos foram até José durante os 7 anos de fome. Isso nos lembra que os judeus também encontrarão Yeshua durante os 7 anos de tribulação. José disse a seus irmãos: Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Gênesis 45:6. E curiosamente, em Gênesis 42:3 diz: Então, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. E a palavra para trigo aqui no versículo 3 é bar, que é a palavra aramaica para filho. Nos 2 versículos anteriores, a palavra hebraica zeber significa grão. E por quê? Será que o texto também quer nos dizer que eles partiram em busca do filho? Mas seus irmãos não reconheceram José quando pararam diante dele. E assim é hoje com a maioria dos judeus que ainda não reconhece Yeshua e ele não se revela a eles. Ou seja, a toda a casa de Judá, assim como aconteceu com José no início. Assim, José reconheceu seus irmãos, todavia, eles não o reconheceram. Gênesis 42:8. Mas José os testou bastante antes. Os judeus também, mas não apenas eles, serão severamente testados na grande tribulação, e serão eles que se voltarão para o Messias. Yeshua assegurou-lhes: Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum, me vereis, até que venhais a dizer: Bendito é o que vem, em o nome do Senhor. Mateus 23:39. E quando os irmãos foram procurar o filho, Bar, José se revelou. E quando os judeus chamarem pelo filho, Yeshua também se revelará. Quando José se revelou a seus irmãos, ele estava sozinho com eles. E assim será no final, quando Yeshua voltar. Ele terá um tempo a sós com seus irmãos, os judeus. José não conseguia mais se controlar diante de todos que estavam ao seu redor e gritou: Fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: Eu sou José. Gênesis 45:1-3. E parece que os papéis do choro se inverterão. José chora ao se revelar aos irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: Eu sou José. Gênesis 45:2-3. E quando os judeus reconhecerem Yeshua, eles chorarão e lamentarão. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Zacarias 12:9-10. José disse aos seus irmãos: Elohim enviou-me adiante de vós para garantir a permanecência da vossa descendência, remanescente, shrerit em hebraico, na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Gênesis 45:7. É aqui que a palavra remanescente aparece pela primeira vez. Estas são poderosas palavras proféticas de José até a última geração,
quando Yeshua reunirá o remanescente de todas as nações também para a grande salvação, e quando Yeshua se unir à casa de Judá, um grande ciclo de restauração será concluído. Eles falarão uma língua, o hebraico, é claro, mas além disso, encontrarão uma harmonia em grandes temas, como o Shabat, as festas do Messias, alimentos puros, sacrifícios e assim por diante. E seremos gratos em saber que somos enxertados. E como é maravilhoso se já estivermos em seus ciclos de restauração e não formos surpreendidos pelo Messias quando nos sentarmos na igreja aos domingos e celebrarmos festas pagãs, mas sim nos apegarmos às suas festas com todo o entendimento. Sejam todos ricamente abençoados.